Terceira parte. Capítulo 23. Retoma a narração de sua vida. Diz quando começou a crescer na perfeição e por que meios. É bom aos que dirigem as almas que têm oração, para saber como hão de agir no princípio. Proveito que lhe resultou de achar quem soubesse guiá-la. Quero agora tornar ao ponto onde deixei a narração de minha vida. Creio que me desviei mais do que era preciso. Foi para que melhor se entenda o que depois aconteceu. Daqui em diante é outro livro. Uma nova existência. A que decorreu até aqui, era minha. Mas, desde que recebi as graças de oração, que descrevi, é a que Deus vivia em mim. Bem vejo que era impossível sair, em tão pouco tempo, de costumes e obras tão ruins. Seja Deus louvado, que me livrou de mim mesma. Quando comecei a deixar as ocasiões e a dar-me à oração, pôs-se logo o Senhor a me fazer favores, como quem estava desejando que eu também quisesse recebê-los. Sua Majestade começou a conceder-me com frequência oração de quietude e muitas vezes, por longo tempo, a de união. Como naquela época, verificavam-se nas mulheres grandes ilusões e enganos do demônio, comecei a temer, pois era tão grande a felicidade e doçura, muitas vezes sem o poder evitar. Por outro lado, havia em mim profunda convicção de que era obra de Deus, sobretudo quando estava em oração. Sentia-me bem melhor e mais forte. Se, porém, me distraía um pouco, tornava a temer pensando que talvez o demônio me fizesse entender que era bom interromper meu raciocínio, para me tirar da oração mental e não me deixar refletir na paixão, nem me aproveitar do intelecto. Ainda não compreendia bem as coisas e parecia-me isto o maior dos prejuízos. Como Sua Majestade queria iluminar-me, para não mais o ofender e conhecer o quanto lhe devia, este medo cresceu em mim de tal sorte que me obrigou a procurar com cuidado pessoas espirituais com as quais pudesse trocar ideias. Já tinha notícia de algumas, pois haviam estado aqui padres da Companhia de Jesus. Não os conhecia, mas era-lhes bastante afeiçoada, só por saber o modo de vida e de oração que levavam. Não me achava, contudo, digna de consultá-los, nem forte para lhes obedecer, e isto me incutia mais temor. Tratar com eles e continuar a ser quem era, parecia-me algo muito duro de suportar. Assim fiquei durante algum tempo, até que depois de muitos combates e temores, resolvi conversar com uma pessoa espiritual para perguntar que tipo de oração era a minha. Pedi que me instruísse no caso de estar errada, ajudando-me a fazer tudo o que estivesse a meu alcance para não ofender a Deus. A falta de coragem que sentia, como disse antes, fazia-me andar com muita timidez. Valha-me Deus! Que engano tão grande! Querendo ser boa, apartava-me do bem. Neste ponto o demônio deve fazer muita oposição aos que começam a trilhar o caminho da virtude. Ele sabe que todo o descanso da alma consiste em frequentar os amigos de Deus e por isso, de certo, não havia meios de me determinar a fazê-lo. Sentia dificuldade em resolver, pois desejava primeiro corrigir-me, tal qual fiz durante o tempo em que abandonei a oração. Provavelmente jamais conseguiria emendar-me, porque estava tão afeita a ninharias de mau costume, sem lhe perceber a maldade. Precisava ser ajudada por alguém que me desse a mão para me levantar. Bendito seja o Senhor! Afinal, foi sua mão a primeira que se estendeu. O meu temor aumentava, porque as graças na oração cresciam. Nisto deveria haver grande bem ou mal gravíssimo. Às vezes não podia resistir. Tê-lo quando desejava, era da mesma forma, impossível. Pensei comigo que a única solução era procurar manter limpa a consciência evitando qualquer ocasião, mesmo de pecados veniais. Sendo Espírito de Deus, claro estava o ganho. Se fosse do demônio, pouco dano podia me causar, desde que eu procurasse agradar ao Senhor e não o ofender. Com esta determinação e suplicando sempre ao Senhor que me ajudasse, procurei fazer assim alguns dias. Vi que minha alma não tinha forças para atingir por si mesma tanta perfeição, devido a certas afeições, que embora não fossem erradas, bastavam para estragar tudo. Falaram-me a respeito de um sacerdote teólogo que residia neste lugar, cuja bondade e firmeza de vida o Senhor começava a manifestar a todos. Procurei conhecê-lo por intermédio de um fidalgo, pessoa muito santa que vive nesta cidade, casado, mas de vida tão exemplar e virtuosa, de tanta oração e caridade, que tudo nele irradia bondade e perfeição.
Efetivamente tem feito grande bem a muitas almas, embora sua condição de leigo não o ajude. Com tantos talentos não pode deixar de colher muitos frutos. É de muita inteligência e amabilidade para com todos. Sua conversa, longe de ser monótona, é suave, aprazível, e ao mesmo tempo reta e santa. Dá gosto tratar com ele. Tudo faz para servir ao bem das almas que o cercam. Não tem outra ambição que a de fazer por todos o que está a seu alcance, e dar a todos contentamento. Creio que este homem santo e bendito, foi com sua destreza, o princípio de salvação para minha alma. Sua humildade causa-me admiração. Há cerca de 40 anos, talvez 2 ou 3 a menos, tem oração e leva a vida de maior perfeição possível no seu estado. Sua esposa é tão grande serva de Deus e de tanta caridade, que só pode ajudá-lo. Em suma, o próprio Deus a escolheu para aquele de quem sabia que havia de ser seu fiel servo. Alguns de seus parentes estavam casados com pessoas de minha família. Havia também estreito relacionamento com outro servo de Deus, muito virtuoso, esposo de uma das minhas primas. Por intermédio daquele fidalgo, procurei que viesse falar-me o sacerdote a quem aludi, tão grande servo de Deus e muito seu amigo. Tinha a intenção de confessar-me e tomá-lo por diretor. Trouxe-o, pois, para que eu lhe falasse. Senti grande confusão vendo-me na presença de homem tão santo. Dei-lhe conta apenas de minha alma e oração, porque se recusou a ouvir-me em confissão, dizendo que era muito ocupado e de fato, era. Começou com a santa resolução de levar-me como alma forte, para que eu de nenhum modo ofendesse a Deus, e tinha razão de assim julgar pelo modo de oração que viu em mim. Quando percebi que estava determinado a fazer-me romper urgente com as ninharias de que falei, e que eu não possuía forças para superá-las com tanta perfeição, afligi-me. Compreendi que ele tomava minhas dificuldades interiores como algo que se deveria resolver de uma vez, e eu bem via que eram necessários cuidados muito maiores. Por fim entendi que os meios por ele empregados não eram os que me haviam de salvar. Eram apropriados para almas de maior perfeição. Eu, embora estivesse adiantada nas graças de Deus, achava-me ainda no princípio, quanto às virtudes e à mortificação. De certo, se não houvesse outra pessoa com quem tratar, creio que minha alma talvez nunca progredisse. Só a aflição que me causava saber que eu não cumpria, nem podia cumprir, o que me ordenava, era suficiente para fazer perder a esperança e abandonar tudo. Fico maravilhada, algumas vezes, de ver que tendo ele graça particular para conduzir a Deus os iniciantes, o Senhor não foi servido de que entendesse minha alma, nem quisesse encarregar-se dela. Vejo que tudo foi para maior bem meu, pois assim pude conhecer e travar relações com gente tão santa como a da Companhia de Jesus. Desde então ajustei com aquele cavaleiro santo, para que me viesse visitar de vez em quando. Ele mostrou sua grande humildade em querer estar com pessoa tão ruim como eu. Começou a visitar-me, encorajando-me e dizendo que não pretendesse deixar tudo de um dia para outro. Aos poucos Deus o realizaria. Contava-me que ele mesmo, por anos, havia sido incapaz de se libertar das menores faltas leves. Ó humildade, que grande bem fazes aos que te possuem e aos que deles se aproximam. Em favor de minha alma, este santo, creio poder assim chamá-lo, referia-me coisas de sua vida que pela sua humildade, pareciam-lhe fraquezas. Mas, julgando seu estado, não eram sequer imperfeições. Já no que diz respeito ao meu estado, tê-las era grande falta. Não digo isto sem algum propósito. Pareço alargar-me em detalhes, mas são tão importantes que só acreditará quem tiver experimentado. Esses detalhes são úteis para fazer bem à alma e ajudá-la a voar, mesmo sem asas, como dizem. Estendo-me também porque espero em Deus, vossa mercê com proveito prestará auxílio a muitos. Digo-lhe que foi toda a minha salvação achar quem soubesse corrigir-me, tendo não só humildade e caridade para se manter a meu lado, mas paciência para aturar-me, ainda que eu de todo não me emendasse. Ia com discrição ensinando-me diversos modos de vencer o demônio aos poucos. Comecei a lhe ter grande afeto, e não havia para mim maior descanso do que os dias de sua visita, ainda que raros. Quando tardava, logo me afligia muito parecendo-me, que por ser eu tão ruim, não viesse mais. A minha alma sentiu-se melhorada desde a sua primeira visita, mas estava ainda cheia de imperfeições, e imperfeições tão grandes que talvez fossem pecados.
Quando comecei a entender-me com ele, contei-lhe as graças que o Senhor me fazia a fim de esclarecê-lo. Disse-me ele que uma coisa não concordava com a outra. Aquelas graças eram próprias de pessoas muito adiantadas na perfeição e mortificadas. Por isso, ele não podia deixar de temer muito. Em algumas coisas julgava reconhecer a ação do mau espírito, embora não se pronunciasse em definitivo. Mandou-me refletir sobre minha oração para depois lhe contar o que tivesse entendido. Nisto eu sentia dificuldade porque não sabia explicar nem muito nem pouco o que era minha oração. A graça de entendê-la e saber defini-la, só recentemente a recebi de Deus. Como já andasse com medo, foi grande minha aflição ouvindo-o falar assim. Derramei muitas lágrimas. De certo desejava contentar a Deus, e não podia persuadir-me de que fosse obra do demônio. Temia que por meus grandes pecados o Senhor me cegasse para não o entender. Consultando livros a fim de ver se conseguiria explicar minha forma de oração, encontrei um intitulado Subida do Monte. No trecho em que falava da união da alma com Deus, achei a descrição de todos os sinais que via em mim, principalmente aquela impossibilidade de pensar, de refletir. Era com efeito, isto o que eu mais notava, não conseguir pensar em nada quando tinha aquela oração. Sublinhei as referidas passagens e dei o livro ao cavaleiro, para que ele e o sacerdote santo e servo de Deus, de quem falei, o examinassem e me dissessem o que devia fazer. Conforme fosse o parecer de ambos, deixaria inteiramente a oração. Para que meter-me em tais perigos? Já fazia mais ou menos 20 anos que a tinha, e não conseguira sair com lucros, ao contrário, apenas com enganos do demônio. Melhor seria deixá-la. Também isto era muito duro para mim. Já havia experimentado como ficava minha alma sem oração. Para onde quer que me voltasse, só havia tribulações, como quem cai num rio e de todos os lados vê maior perigo de se afogar. É imenso o sofrimento, e dessa espécie tenho tido muitos, como falarei adiante. Ainda que pareça importar pouco, servirá talvez para mostrar como se há de provar o espírito. Grande é, não há dúvida, a aflição que se tem. Torna-se necessário usar de prudência, sobretudo tratando-se de mulheres. É muita a sua fraqueza, e poderia causar grande mal dizer-lhes, positivamente, que estão sob a ação do demônio. Melhor é examinar bem, afastá-las dos perigos possíveis, e avisá-las discretamente, guardando também segredo, porque assim convém. Digo isto baseada nos grandes sofrimentos pelos quais passei, porque alguns confessores, com os quais falei de minha oração, não guardaram segredo. Consultando-se uns aos outros, com boa intenção, causaram-me bastante prejuízo. Com isto divulgaram-se coisas que deveriam ter ficado ocultas. Não eram para todos, e parecia ser eu quem as publicava. Creio que embora não tivessem culpa, o Senhor assim permitiu para que eu padecesse. Não digo que revelassem o que eu lhes confiava em confissão. Eram pessoas às quais, por meus temores, eu contava tudo para que me esclarecessem. Pensava que eu haveriam de calar. Mas, nunca ousei ocultar-lhes coisa alguma. É preciso, pois, repito, prevenir a essas almas com muita prudência, animando-as e aguardando o tempo em que o Senhor as queira ajudar, como fez comigo. A falta destas precauções me teria prejudicado bastante, pois era muito medrosa e sujeita a me assustar. Sofrendo do coração, admiro-me de não me ter feito muito mal. Mas, dei ao Cavaleiro Santo, o livro e uma relação que fizeram o melhor que pude, de minha vida e de meus pecados em conjunto, não em forma de confissão por ser ele secular, mas dando, claramente a entender quanto eu era ruim. Os dois servos de Deus estudaram com grande caridade e solicitude o que me convinha. Naqueles dias entreguei-me à oração com mais assiduidade e pedi a muitas pessoas que me encomendassem a Deus. Finalmente chegou a resposta que eu esperava com bastante receio. O cavaleiro veio muito aflito e disse-me que, segundo o parecer de ambos, tudo era obra do demônio. O que me convinha era tratar com algum padre da Companhia de Jesus, que viria se eu o chamasse alegando muita necessidade, deveria dar-lhe conta de toda a minha vida e de meu espírito, por uma confissão geral, tudo com muita clareza. Pela virtude do sacramento da penitência, Deus lhe infundiria mais luz. Além disto, esses padres são muito experientes em coisas espirituais.
Recomendou-me que não negligenciasse em coisa alguma do que ele me dissesse, pois correria grande perigo se não houvesse quem me dirigisse. Causou-me isto tanto temor e pesar, que não sabia o que fazer de mim, tudo era chorar. Estando um dia num oratório, muito desolada, sem saber o que fazer, abri um livro que o Senhor me parece ter posto nas mãos, e li esse trecho de São Paulo: Deus é muito fiel, e nunca permite que sejam enganados pelo demônio os que o amam. 1 Coríntios 10, 13. Este pensamento consolou-me muitíssimo. Comecei a tratar de minha confissão geral, pondo por escrito todos os males e bens. Fiz uma relação da minha vida o mais claramente que pude, sem nada omitir. Recordo-me de que depois de escrito, vendo tantos males e quase nenhum bem, fui acometida de imensa dor e aflição. Causava-me também preocupação que as outras religiosas me vissem tratar com gente tão santa como a da Companhia de Jesus. Temia minha ruindade. A meu ver, relacionar-me com eles era contrair maior obrigação de não ser dissipada e de me afastar de meus passatempos. Do contrário, seria agravar a minha situação. Pedi por isso à sacristã e à porteira que a ninguém o dissessem. Valeu-me pouco. Quando me chamaram, aconteceu justamente estar na portaria, quem o espalhou por todo o convento. Oh! Quantos embaraços põe o demônio, e quantos temores inspira a quem se determina a chegar-se a Deus. Travei contato, pois, com aquele religioso da companhia, servo de Deus em alto grau e dotado de rara prudência. Abri-lhe toda a minha alma. Ele, como quem bem compreendia esta linguagem, declarou-me o que era o meu estado e muito me animou. Disse-me ser claramente Espírito de Deus, mas julgou necessário que eu recomeçasse a oração pela base, porque não ia bem fundada, nem tinha começado a entender a mortificação. Isto era tão verídico, que até o nome pareceu-me estranho. Recomendou-me que de nenhum modo deixasse a oração, antes, me esforçasse muito, pois Deus me fazia graças muito particulares. Quem sabe se por meu intermédio quereria o Senhor fazer bem a muitas pessoas? Disse-me outras coisas, parecendo profetizar o que depois o Senhor fez comigo. Assegurou-me que eu teria muita culpa se não correspondesse às graças que Deus me fazia. Em tudo eu tinha a impressão de que o Espírito Santo falava nele para curar minha alma, de tal modo se imprimiam nela suas palavras. Fiquei muito humilhada. Levou-me por meios que pareciam tornar-me totalmente outra. Que grande coisa é compreender uma alma! Disse-me que meditasse cada dia sobre um passo da paixão e procurasse aproveitar-me dele, não pensando senão na humanidade. Resistisse quanto pudesse aos recolhimentos, de maneira a não lhes dar entrada, até que ele me ordenasse outra coisa. Deixou-me consolada e animada. O Senhor ajudou-me, e também a ele, para que compreendesse meu espírito e o modo de governar minha alma. Fiquei decidida a não me afastar em coisa alguma do que mandasse, e assim tenho feito até hoje. Louvado seja o Senhor, que me tem dado graça para obedecer a meus confessores, ainda que imperfeitamente. Tem sido quase sempre esses benditos homens da Companhia de Jesus, e ainda com imperfeições, a eles tenho seguido. Minha alma começou a ter sutil melhora, como agora direi. Capítulo 24. Prossegue no relato iniciado e diz como sua alma foi progredindo depois que começou a obedecer. Pouco lhe adiantou resistir às graças de Deus. Sua Majestade continuou a concedê-las com maior abundância. Depois desta confissão, minha alma ficou em tanta paz, que me parecia não haver tarefa árdua que eu não abraçasse. Comecei a mudar de vida em muitos pontos. O confessor não me apertava, ao contrário, parecia não fazer caso de nada. Isto me estimulava, porque me levava pelo caminho do amor de Deus. Parecia deixar-me liberdade, para que eu me decidisse por amor e não em vista do prêmio. Estive assim quase 2 meses, fazendo todos os esforços para resistir aos carinhos e favores de Deus. Quanto ao exterior, a mudança era nítida. O Senhor já começava a dar-me ânimo para me abster de certas coisas. Algumas pessoas que me conheciam, e até mesmo religiosas, chegavam a dizer que era exagero. Em comparação do que eu fazia outrora, tinham razão de considerar extremos. De fato, ainda era pouco o rigor naquilo a que estava obrigada pelo meu hábito e profissão. Desta resistência aos gostos e carinhos de Deus, lucrei em ser ensinada por Sua Majestade. Antes disto,
Pensava que para receber consolações na oração era preciso um isolamento absoluto, e quase não ousava mexer-me. Depois vi que pouco adiantava. Quanto mais procurava distrair-me, tanto mais o Senhor me inundava daquela glória e suavidade. Parecia-me estar cercada por todos os lados e não ter por onde fugir. Assim era na realidade. Minha preocupação era tal que me fazia sofrer. O Senhor tinha maior cuidado em me conceder graças, e manifestar mais intensamente sua ação durante estes 2 meses do que antes, a fim de fazer-me entender melhor que resistir-lhe não estava mais em minhas mãos. Comecei de novo a sentir amor à sacratíssima humanidade, e minha oração melhorou, como edifício que já se construía sobre bases sólidas. Afeiçoei-me a práticas de penitência, da qual vivia descuidada devido às minhas grandes enfermidades. Aquele santo sacerdote que me confessou, disse-me que algumas coisas não me podiam fazer mal, e a razão pela qual Deus me enviava tantas dores, era devido ao fato de que não fazendo penitência, Sua Majestade me queria enviá-las. Ordenava-me certas mortificações não muito saborosas ao meu paladar. Eu tudo fazia, porque tinha a impressão de que o Senhor o determinava, e concedia graça ao padre para o prescrever de modo que eu lhe obedecesse. Minha alma ia sentindo qualquer ofensa feita a Deus, por menor que fosse, a tal ponto que se tinha em meu poder algum objeto supérfluo, não podia recolher-me enquanto não o deixasse. Pedia muito ao Senhor para que me conduzisse pela sua mão, e não me permitisse voltar atrás, pois estava sendo dirigida por seus servos. Parecia-me grave falta, seria ocasião de perderem crédito por minha causa. Nesse tempo, veio a este lugar o padre Francisco, que era duque de Gandia. Havia alguns anos, tendo deixado tudo, entrara para a companhia de Jesus. Meu confessor procurou que eu tivesse contato com ele e lhe desse conta de minha oração. O cavaleiro de quem falei, aconselhou-me o mesmo. Sabia-se que o padre Francisco já vivia em alto grau de contemplação e era muito favorecido e consolado por Deus. Desde agora o Senhor lhe recompensava como a quem muito havia deixado por seu amor. Ouviu-me ele, e em seguida, disse-me que era Espírito de Deus e que julgava conveniente não resistir às graças que o Senhor queria me conceder, mas que até então era bom ter resistido. Aconselhou-me a meditar sempre num passo da paixão, assim que iniciasse a fazer oração. Mas, se depois o Senhor me arrebatasse o Espírito, deixasse Sua Majestade agir sem lhe opor resistência, nem o procurar. Como alguém que já estava nos cumes da contemplação, deu-me alívio e conselho. A experiência importa muito para isto. Disse que seria erro resistir por mais tempo. Fiquei muito feliz e o cavaleiro também. Este se alegrava muito em saber que tudo vinha de Deus, e sempre me ajudava com avisos no que podia, e não era pouco. Nesta época transferiram meu confessor para outro lugar, o que senti muitíssimo. Pensava que havia de tornar a ser ruim e não me parecia possível achar outro como ele. Minha alma ficou desconsolada e temerosa em extremo, como num deserto. Não sabia o que fazer de mim. Uma de minhas parentas conseguiu levar-me para sua casa, e tratei logo de arranjar outro confessor na companhia. Foi o senhor servido que travasse amizade com uma senhora viúva, de alta nobreza e grande oração, que lidava muito com eles. Ela fez com que seu próprio diretor me ouvisse. Fiquei vários dias em sua casa, porque morava perto dos padres. Eu gostava muito de conversar com eles, e minha alma tirava grande proveito só de observar a santidade de suas vidas. Este padre começou a exigir mais perfeição. Dizia-me que nada deixasse por fazer a fim de agradar a Deus em tudo. Ao mesmo tempo, ia com jeito e brandura, porque minha alma não estava muito forte. Ao contrário, era bem frágil, sobretudo em relação a certas amizades, que aliás, não me faziam ofender a Deus. A afeição era muita, e deixá-las parecia-me ingratidão. Assim, como não ofendia a Deus, perguntei-lhe, por que motivo havia de ser mal agradecida? Ele me respondeu que confiasse o caso a Deus por uns dias, e rezasse o hino Veni Creator, a fim de obter luz para distinguir qual o melhor. Um dia, rezei durante muito tempo implorando ao Senhor que me ajudasse a contentá-lo em tudo. Comecei o hino. No meio dele, veio-me um êxtase tão súbito, que por pouco não saí de mim. Era tão claro, que não pude duvidar. Foi a primeira vez que o Senhor me concedeu a graça dos arroubamentos. Entendi estas palavras,
já não quero que fales com homens, mas com anjos. Causou-me grande susto. A moção da alma foi profunda. Tais palavras, pronunciadas no íntimo de meu espírito, causaram-me temor. Mas, deram-me muita consolação, que me ficou depois de passado o assombro ocasionado pela novidade do fato. Estas palavras tiveram plena realização. Nunca mais pude descansar em amizade alguma, nem ter consolação, ou amor particular senão a pessoas, que segundo observo, amam a Deus e procuram servi-lo. Não está em minhas mãos agir de outro modo, ainda que se trate de parentes ou amigos. Para mim, tornou-se uma penosa cruz tratar com alguém que não ama a Deus nem se entrega à oração. É a pura verdade, segundo me parece, e sem exceção. Desde aquele dia fiquei tão animada a deixar tudo por Deus, como se naquele exato momento, que não me parece ter sido mais, ele tivesse querido transformar a sua serva. Não foi preciso que mandassem mais. Até então meu confessor, vendo-me tão apegada, não tinha ousado dizer-me precisamente que fazer. De certo ele aguardava que o Senhor agisse, como sucedeu. Nunca pensei consegui-lo. Já vinha procurando fazê-lo, mas sentia tanta pena, que desanimava, tanto mais que não via naquilo inconveniência alguma. Mas nessa ocasião, o Senhor me deu liberdade e forças para o realizar. Contei-o ao confessor, e abandonei tudo, conforme sua ordem. Ver em mim este propósito fez um bem enorme à pessoa com quem eu conversava. Bendito seja Deus para sempre, por me ter dado num minuto a liberdade que eu, com toda sorte de diligências, não tinha podido alcançar em muitos anos, mesmo fazendo algumas vezes tão grande esforço, que até prejudicava a saúde. Como foi obra daquele que é poderoso e Senhor verdadeiro de tudo, não me causou pena alguma.